E quais são os vinhos mais desejados pelos brasileiros? Um estudo identificou a preferência do público pelas uvas Malbec, Taná e Carmener. E o ponto mais interessante é que a escolha dessas qualidades de uva é algo benéfico para o produtor rural brasileiro. E quem vai explicar mais detalhes dessa análise é o diretor-geral da Ação Estratégica, Comunicação e Marketing no Agronegócio, Rodrigo Capella. Tão bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Juliana, minha amiga, que satisfação de estar aqui. Obrigado pela oportunidade e começo fazendo um brinde. Um brinde aos produtores rurais brasileiros. Um brinde ao nosso agronegócio, minha amiga. Muita alegria, muita satisfação em estar aqui e compartilhar os resultados desse estudo desenvolvido pela Ação Estratégica Comunicação e Marketing no Agronegócio. Esse estudo que apresenta cenários, dicas, orientações e ótimas oportunidades para o produtor rural brasileiro, minha amiga. Um brinde! Um brinde, ó, se eu tivesse com uma taça, ia brindar aqui com você, mas fica na imaginação. Você pode degustar o seu vinho aí e a gente vai iniciar a nossa conversa. Rodrigo, fala pra gente nesse estudo o que vocês avaliaram em relação à produção de uvas brasileiras que são mais utilizadas na produção do vinho nacional, que é o nosso objetivo aqui. A gente quer promover ainda mais o nosso vinho. Com certeza, minha amiga. Aqui no Brasil, a gente tem uma interessante concentração de produção de uvas para vinhos no Rio Grande do Sul, muito concentrada em Cabernet Sauvignon e Merlot. Se a gente for para o Vale do Rio São Francisco, lá no Nordeste, Pernambuco, Bahia, a gente tem lá uma forte concentração de Syrah e também uvas como Alicante estão em ascensão. Então, a produção rural brasileira de uvas, ela é muito concentrada em Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah e uvas como Alicante, mas no estudo a gente identificou que outras uvas estão em ascensão, como Taná, Carmener e Malbec. Essas uvas, minha amiga, elas estão em ascensão por alguns motivos, né? O primeiro é que o consumo de vinho interno vem crescendo. Se em 2019, aqui no Brasil, foram vendidos cerca de 380 milhões de litros, né? Em 2020, já ultrapassou 500 milhões. O consumo per capita vem aumentando também, o que é benéfico, o que é magnífico. Além disso, o consumidor brasileiro de vinhos ele tem dado preferência para vinhos mais estruturados, para vinhos mais aromáticos, para vinhos mais complexos. Se a gente pega um Malbec, por exemplo, remete a um aroma de especiarias, canela, por exemplo. O Carmener remete a pimenta. O Taná remete a figo. Então, são vinhos mais estruturados. O consumidor brasileiro está experimentando novos vinhos, está tendo outras oportunidades. E isso é sensacional para o produtor rural brasileiro. Excelente, Rodrigo. E você acha que o nosso produtor rural ele pode aumentar o intercâmbio de informações com outros produtores da América do Sul, também tradicionais na produção de uva para vinhos de alta qualidade e assim direcionar essa produção para a escolha de uvas com uma demanda maior? Qual a sua análise? Com certeza, há uma enorme possibilidade de intercâmbio de informações entre o produtor rural brasileiro e os produtores no Chile, na Argentina e em outros países da América do Sul e até mesmo da Europa. Um ponto interessante é que a gente fez uma ampla pesquisa e sim, há possibilidades do produtor rural brasileiro intensificar o cultivo de taná, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e implementar cada vez mais Carmener
no Vale do Rio São Francisco e Malbec em Santa Catarina. Há estudos interessantíssimos, por exemplo, da Embrapa, feitos com Carmener no Vale do Rio São Francisco, mostrando que quando a gente combina irrigação precisa com análise de solo, com clima, com cuidado e respeito ao agronegócio e à plantação, a gente consegue índices produtivos interessantíssimos de Carmener. O mesmo com Malbec em Santa Catarina. O Taná, ele já tem ótima concentração no Rio Grande do Sul. A gente tem ótimos Tanás aqui no Brasil, mas sim, a gente pode intensificar essa produção. Por quê? O consumo per capita está crescendo 2,78 litros, né, per capita ao ano, né? Mas se a gente for, por exemplo, para a Itália, lá é consumido mais de 40 litros, né? Os habitantes lá consomem mais de 40 litros de vinho por ano. Se a gente for para a França, é mais de 50, minha amiga. E se a gente chegar lá em Portugal, lá os portugueses tomam per capita mais de 60 litros de vinho por ano. Então a gente está falando Portugal 60, Brasil 2,78. Veja aí o potencial de crescimento aí para a produção de vinho. Sem dúvida, é verdade. E o que vocês analisaram também sobre o comportamento do consumidor aqui do Brasil, de outros países aqui da América do Sul, em relação aos vinhos produzidos nessa região, ainda mais nesse período de pandemia, em que as pessoas passaram a consumir mais vinhos, e custo-benefício, de repente é melhor optar pelos vinhos aqui da nossa região. É mais barato do que os vinhos importados da Europa, da África, dos Estados Unidos, não é isso? Minha amiga, excelente colocação, excelente pergunta. Nós identificamos no estudo que está tendo uma mudança muito consistente e contundente dos hábitos dos consumidores brasileiros, né? Se antes eles optavam por consumir vinhos mais europeus, como um Tempranillo, como um Bordeaux, por exemplo, agora o consumidor brasileiro está olhando mais para a América do Sul, está olhando mais para o Brasil e está degustando vinhos mais brasileiros, ele está degustando vinhos mais da América do Sul, e esse cenário é riquíssimo, esse cenário é interessante. Nós identificamos no estudo que o vinho ele faz cada vez mais parte da cultura do brasileiro, né? Porque o vinho ele tem aromas, ele tem sabores, ele remete a experiências. Então, se a gente for analisar, cresceram sensivelmente os eventos online, né, de degustação de vinho. Mais pessoas estão tendo a oportunidade de participar desses eventos online. As pessoas estão tendo mais oportunidade de pesquisar sobre vinhos. E falando justamente em pesquisa, é aí que a gente encontrou, né, um salto de procura por Taná, Carmener e Malbec nos buscadores. Ou seja, essas castas estão chamando a atenção dos brasileiros justamente pelo aroma, pelo sabor, pela experiência, pela proximidade com a Argentina, Chile, Uruguai. Muitas vinícolas estão fazendo visitas virtuais. Então, você pode acessar sites de vinícolas, fazer diversas experiências, assistir aulas e diversos outros aspectos que estão contribuindo sensivelmente aí para a difusão dessas castas aqui no Brasil. Agora, com relação a preço, minha amiga, varia e varia sensivelmente. Varia de vinícola para vinícola, de casta para casta, dependendo do ecossistema produtivo, né? Nós temos vinhos biológicos, biodinâmicos, nós temos diversos tipos para diversos paladares. E é aí que, com certeza, o brasileiro está se encantando.
essas diversas experiências, diversas possibilidades e diversas opções de escolha, minha amiga. Rodrigo Capella, sempre um prazer te receber aqui no Agro em Revista, essa simpatia, carisma e muito conhecimento, né? Muitas previsões, muitas análises do agronegócio e hoje trazendo as informações relacionadas a esse mercado do vinho, da produção de uva, foi fantástico. Muito obrigada pela sua participação, Rodrigo Capella, diretor-geral da Ação Estratégica, Comunicação e Marketing no Agronegócio. Minha amiga, é sempre uma honra conversar aqui com você, é sempre uma honra estar aqui no AgroMais, né? E para desenvolver esse estudo, a gente conversou com muitos produtores de vinhos também, e é interessantíssimo que durante a conversa, muitos falaram, eu assisto o AgroMais, Capella, eu já vi entrevista sua no AgroMais, então vejam aí o alcance de vocês, meus amigos. Parabéns aí pelo excelente trabalho do AgroMais, minha amiga, parabéns pelo teu excelente programa e muito obrigado aí pela oportunidade.